Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um livro. Livro, de vez em quando, é bom, né? Esse livro é um misto de memória com casos contados. Eu vou querer saber se aquilo ali é verdade ou é ficção. E o livro se chama Saboreando Histórias, da Carla Maria de Souza com Z. Carla, bom dia, boa tarde, boa noite, ou Bom dia, boa tarde, boa noite, ou para ou todos que ouvirem esse programa. E é uma satisfação estar aqui novamente, né? Vocês já me novamente, conhecem bastante. novamente e de novo, né? É isso aí. É, Sinal de que tem coisa nova novamente. para falar, né? É. Primeira coisa, Carla, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Vamos. Café é sempre muito bom. É porque o livro parece que, pelo menos quando você fala das suas memórias, você se prende um bocado do lanche da tarde. Está na hora daquele café com aquele pão com manteiga, não está? É a minha refeição preferida lanche da tarde, sabia? Eu gosto de todas, Sabia? né? Que eu gosto de comer. Mas lanche da Uhum. tarde eu adoro. Olha, o livro todo se refere a esse lanche da tarde de uma maneira tão imensa que até eu fiquei com vontade de lanchar. Entendeu? É, mas eu acho que é por isso. Acho que o lanche da tarde é uma das refeições que mais me inspira. Por isso que, já que eu resolvi fazer um livro que aliasse é, fatos conhecidos, fatos criados, assim, histórias criadas, mas com base sempre em histórias também conhecidas, fatos da vida, eu resolvi aliar a refeição que eu mais gosto, na maioria dos casos. Não todos, mas na maioria dos casos é. Você fala dela assim, né, com muito gosto, né? E uma das coisas que eu mais gostei, né, que também entrou nesse lanche da tarde, foi a mantegueira da Judite. Depois a gente fala dela. Olha, eu achei a mantegueira da Judite fantástica, entendeu? Mas muito interessante a mantegueira da Judite. Eu achei legal pra E caramba. aquele é um fato real, tá? Eu troquei os É nomes, mas mesmo, aquele é? é um fato Ah, não, eu real. acredito, não. Aquilo ali eu acredito que seja fato real. Tanto É que porque é a típico. minha prima, que é a personagem, quando ela leu o livro, aí ela falou: Hum. Ah, até eu tô lá. Eu troquei os nomes, mas ela se encontrou. E foi aquela que trincou a mantegueira? Não, Deixou não, ela. a mãe dela. Ah, a mãe Que dela. não queria dar a manteigueira de jeito nenhum, que não queria que usasse de jeito nenhum. Não queria que usasse de jeito nenhum. Aí, é Bianca, né, o nome da, Isso. da, Aí a do seu filha pessoal. pediu, que pediu, ela acabou cedendo, mas depois ficou sentida porque a manteigueira trincou. Gente, acontece, vidro trinca. Achei genial, sinceramente. Porque eu me lembro dessas cristaleiras, da minha mãe teve uma, entendeu? E, e lá você guardava, né, aqueles copos finos, aquelas coisas, mas lá em casa, pelo menos, minha mãe usava. Tá? Ela Cara, não, foi não. numa cristaleira dessas que algumas das minhas tias tinham que eu descobri, eu acho que, olha que eu não sou nova, né? Eu fiz 57 anos agora. Mas eu acho que nenhuma das crianças do meu tempo sabia o que era uma poncheira. Eu sabia. Ah, você sabia, né? Eu sabia o que era uma poncheira. Uma poncheira. É. Tia, o que é isso? Ah, isso é uma poncheira. Mas para que serve uma poncheira? Para botar ponche. O que é ponche? Aí me Ah, é. explicaram. Aí até um dia lá, não sei quem foi que fez ponche,
me deixou provar, porque é uma bebida com pouquíssimo teor alcoólico, né? Aí É. deixava a criança Aliás, acho que provar. não tem nenhum. Normalmente não tem nem teor alcoólico, né? Pode ter algum, mas pode fazer até sem, Às né? vezes eles colocam uma cidra, né? Isso, Uma isso. coisinha bem assim, bem leve, mas é mais suco de fruta mesmo e tal. Uhum, Então eu acho que eu uhum. era uma das poucas crianças da minha geração que sabia o que era uma poncheira. Da poncheira. É porque cristaleira, e a cristaleira era toda envidraçada, né? Uma coisa ótima para a criança quebrar, não é? Sim. Ninguém quebrou a cristaleira, mas olha, a cristaleira era tudo de bom para a gente quebrar, porque era frágil, né? Mas também eu É um acho que a móvel parte que frágil. salvava, não sei onde você morava, mas lá na casa da minha avó e na casa das minhas tias, é que tinha muito quintal e as casas eram relativamente atravancadas, elas não eram grandes por Uhum. dentro. Então era sempre assim: vai brincar do lado de fora. Isso salvou as cristaleiras, né? Com certeza. Se não fosse isso, não teria sobrevivido nenhuma. É. Não, e a cristaleira ainda tem um problema, né? Se você quebra, porque ela é frágil, você pode quebrar ela e se machucar todo, porque o vidro que Sim, sai dela é fininho, né? exatamente. Aquilo machuca, entendeu? Aquilo machuca. Com Quer dizer, a certeza, aquilo criança. ali é perigoso demais. É. Bom, então já que você aceitou tomar um café comigo, vamos começar pela pergunta básica. O que levou você a escrever esse livro? Cara, na verdade, alguns dos textos do livro eu comecei a escrever até por conta da Revista Brasileira para Cegos. Eram textos que tinham a intenção de ir para a revista. Hum. E até pelo menos dois eu acho que foram. O da Mantegueira foi, Ah, e o dos Pássaros também foi. tá. Foi na época da pandemia. Esses Uhum. dois foram. E aí depois eu vi que eu tinha outros textos, né? Porque aí eu fui escrevendo, vinha a ideia, que eu tenho um negócio assim, melhor não deixar a ideia se perder. Aí surgiu a oportunidade, você senta e escreve. Aí aquele negócio de, poxa, nunca mais a gente viu as pessoas se reunirem na mesa do café. Nunca mais, não sei o quê. Aí as ideias vão surgindo. E aí você vai sentindo vontade de escrever. E agora, o que eu vou fazer com eles? Aí eu pensei, olhei e falei assim, acho que está na hora de eu reunir isso aqui como se fosse assim, parte das memórias. Não especificamente que eu quisesse escrever uma autobiografia, mas eu senti vontade de registrar as coisas que eu achei que foram boas na minha vida. Isso foi uma parte. E algumas coisas que eu acho que, não só na minha vida, mas na vida de qualquer pessoa, podem ter um significado. Coisas simples, como a hora de comer, por exemplo, que é uma coisa simples, mas que pode ter um significado. E aí eu comecei também a observar questões de família, no geral. Porque às vezes a gente fala, não, família é muito importante, ou a família está ultrapassado, ou família é um saco. A gente fala todo esse tipo de coisa, né? Mas vamos tentar entender o que acontece com as famílias, né? Então, eu tentei retratar muito isso, embora não só isso, né? Aí você É, vê um caso como o da Angélica, por exemplo, do texto Pilão, né? Ali é uma situação que não aconteceu comigo, mas eu vi acontecer na minha família um caso semelhante ao da Angélica, quer né? dizer, Que aí você aquela, esconde um podre da família e desconta na criança. aquela história da Angélica, digamos assim, é uma mistura de caso real com ficção, é isso? Sim, sim.
Então, você esconde um podre da família, né? Como se Uhum. o membro da sua família ele não fez nada de errado. Errados são os outros, que ainda vieram procurar e pedir satisfação. Ele tem a Aliás, casa dele, ele tem ali, a família no dele, caso, e isso tem que ficar escondido. no caso da Angélica, desculpe, mas houve dois erros graves na sua família, né? Eu estou falando que é sua porque eu estou Sim, pegando como se fosse a sua família. Dois erros graves, né? Um era o nascimento da própria Angélica, e depois o que aconteceu para ela ter aquele filho. é. É uma história que eu... Essa parte do filho não aconteceu com a pessoa da família, tá? Ah, Ela tá. ficou, ela ficou a moça, ela ficou um tempo na casa da minha avó, aí uma tia minha tinha filho, ela ia para lá, depois ela Uhum. foi para a casa de uma tia-avó minha, ela ficava sempre assim, servindo todo mundo, mas não chegou a ter essa história do filho dela, não. Essa história do filho dela foi um acréscimo meu. Mas Ah, aí foi um ficou acréscimo isso, seu. e aí depois, quando ela ficou mais velha, que ela não tinha nada, nem ninguém, ela não tinha uma renda. Naquele tempo não existia o BPC, né? Porque hoje em dia donas de casa também podem requerer o BPC. Aí ficou aquela coisa, a pessoa. Aí, não, e o pior é que as pessoas criticavam. A pessoa nunca se cuidou, nunca trabalhou, nunca quis estudar, nunca Nunca quis quis. trabalhar, e agora vai ficar encostada nos outros. Isso era o que o pessoal falava. Eu gostei muito da comparação que você fez dela com o pilão. Eu achei sensacional, entendeu? Isso foi uma coisa que passou pela minha cabeça mesmo. Eu ficava pensando assim, gente, adora. Eu posso falar o nome dela, porque a pessoa já morreu há tanto tempo. A Dora é Bom, igual esse pilão, porque na minha avó tinha um pilão desses, né? Que chegava a uhum. Páscoa, ele ia para casa de todas as tias. Aí, né, na fase que eu resolvi escrever esse texto, que foi durante a Covid, o texto saiu nessa época da Covid, aí a gente conversando um dia sobre a história do pilão, pô, o pilão, porque não sei o que lá, porque o pilão ficou ruim, ficou feio, usaram o pilão para fins menos nobres e tal, não sei o quê. Meu tio teve É que tacar mesmo. fogo no pilão, isso aí aconteceu mesmo, né? E tal, não sei o quê. Aí eu fui me lembrar da Dora. Aí eu fiquei pensando assim, gente, o Hum. pilão, a Dora era igual ao pilão. O pessoal passava a Dora para lá e para cá. Quando precisava, né? Ela acabou falecendo na casa da minha tia-avó, acabou ficando lá e assim, o pessoal ficou com ela porque não ia jogar ela na rua, ficou lá tendo casa e comida, que era o básico, mas reclamando, porque não sei o quê, porque dá trabalho, porque agora, quando fica doente, a gente tem que socorrer, né? Então as pessoas fizeram, mas fizeram reclamando. Então, ela, na verdade, morreu abandonada. O livro não mostra, mas você pode Você sabe, imaginar que o final da vou fazer Angélica, tivesse ela existido, não seria diferente. Porque o nem o livro filho para, dela não, queria ela. não vai até a morte dela, mas o que coloca da vida dela, eu vou te contar, eu fiquei impressionado, entendeu? É, Não vou contar, não, queria que as pessoas leiam. Agora, sim. você sabe quando eu li isso, sabe o que me lembrou? Uma coisa chamada cão-guia. Você sabe que chega um ponto que o cão-guia não tem que ser aposentado, não é isso? Sim, ele não opera mais. Não opera mais. E aí o cego tem que arrumar o quê? Outro cão, Outro certo? cão. Mas não vai jogar aquele cão fora, vai ter que ficar com ele. Olha, eu não sei por que eu fiz a comparação. Se a pessoa gostar de animais e cuidar dele bem, ainda menos mal, né? Não, perfeitamente. Eu não, você vai cuidar dele, que ele te prestou, você tem estima, entendeu? Mas me lembrou muito essa história do pilão. Mas muito mesmo, porque eu já encontrei pessoas que me disseram que um dos motivos pelos quais não teriam cão-guia é que não saberiam o que fazer com ele depois que ele não tivesse o préstimo. E eu não estou condenando a pessoa por dizer isso, não, Não, você está eu entendendo? acho que é o mínimo de sensatez, pelo menos. Ela pensa É, nisso antes, né? Para isso. não largar o cachorro em qualquer lugar. É.
Agora, o que eu achei muito interessante, comparando com os dois livros anteriores, é que nos dois livros você arrumou cegas ficcionais. Nesse, você se colocou. Você também foi a cega do livro, né? Eu queria que você Sim. falasse um pouco sobre isso, que você se coloca, né, como, como personagem do teu livro, né? Mas você se coloca como você mesmo, como personagem do seu livro, né? É, mas é isso. Como no começo a ideia era fazer textos que eu mandasse para revista e tudo, aí eu fui contando lá algumas histórias minhas, né? E em algumas a cegueira nem é destaque, como na do futebol, né? Como eu estou falando sobre Uhum. mim, não dá para não perceber que a cegueira existe, mas ela não era exatamente um destaque, né? Mas, mas eu achei que alguns pontos da minha vida valiam ser citados, não por grandes méritos meus como pessoa que realizou, ou nada disso, mas até para que as pessoas que não estão no universo, vamos dizer assim, no mundo cegal, ou que até convivem com outras pessoas cegas, mas nunca pararam para prestar atenção, é, se toquem de que existem perguntas do tipo: quando seus pais morrerem, você vai morar com quem? Ah, Né? exatamente. Isso, mas você não tem medo de morar. Às vezes a pessoa mora sozinha e pergunta: você não tem medo de morar sozinho? E quem é que vai fazer as coisas para você? A pessoa está cansada de vir na minha casa, de ver É. o que eu faço e faz essa pergunta: ué, mas quando você foi na minha casa, quem fez café? Quem arrumou a mesa? Né? Quem você acha Uhum. que faz para o meu pai agora que ele já está idoso? Quem faz sou eu. Então, são perguntas que elas não cabem, mas a pessoa insiste em fazer. Parece que ela está vendo, mas ela não acredita. É uma história muito complicada. Você sabe, eu tive uma prima, isso quando eu tinha uns 7 anos, 8, sei lá. Depois ela contou, mas eu acho que ela não contou para mim, não. Eu acho que ela contou e alguém me disse que essa prima tinha pensado, era criança, igual a mim, em se casar comigo para tomar conta de mim. O que você acha? É, como Teria sido dizia legal, nosso né? amigo Essen, o preconceito ele não é pensado, ele é sentido. Exatamente. Se ela pensou Ele isso, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, alguém implantou isso na cabeça dela, que você precisava ser cuidado. perfeitamente. Ela não aprendeu isso sozinha, né? Não, Ela deve ter ouvido isso muito, né? Mas eu achei legal ela querer pelo menos se casar comigo, já pensou? Né? não é? Já era alguma coisa, né? E eu noto Já era. isso, não percebo isso, quer dizer, não percebia quando convivia mais, né? Porque agora a gente não convive tanto. Não percebia isso entre você e a Sônia, mas percebia isso em alguns outros casais em que a Uhum. mulher é vidente e o homem cego. Aquela coisa da proteção e do cuidado. Porque a mulher já é culturalmente educada assim para fazer isso, por mais que a gente esteja em tempos de emancipação feminina, muito maior do que a gente teve antes, mas a mulher, muitas ainda acreditam que elas têm que cuidar dos maridos. É claro, gente, companheirismo é um pouco você cuidar, mas tem que ser cuidado também, né? Mas muitas Não, mulheres, perfeitamente. independente Mas da isso que você está deficiência, falando, elas continuam acreditando que precisam eu cuidar também dos encontrei maridos. E muito quando isso. o marido é cego, elas acreditam mais ainda nisso. Eu conheço casos Eu também. gritantes. Eu também conheço. Sim, Agora, agora eu conheci coisas assim muito interessantes de cegos que diziam assim para mim: eu nunca vou me casar com uma pessoa cega, porque eu só vou me casar com uma pessoa que enxerga, né? Isso, para mim, isso é óbvio. Você está entendendo? O que a pessoa está me dizendo é muito óbvio.
né? Uhum, Porque né, o que que essa pessoa está querendo? Está querendo casar com uma cuidadora, claro. né? Tá afim. Bom, fui interno do Benjamin Constant, você sabe, conheci cego de tudo quanto é jeito na minha vida, né? Que Sim, na nossa época, o Benjamin Constant tinha mais de 300 alunos, pois é. Tinha gente de entendeu? todo tipo. De todo tipo, né? Tinha gente de todo tipo. Então, aquela história que você contou daquele casal de cego Alexandre, aquela história existiu? Não, não. Aquelas. Assim, tem um casal que eu conheço, que a moça tem, sim, uma irmã que tem um filho, mas a irmã dela é bem doidinha, e o filho acabou se apegando, sim, aos tios. Mas a história que eu conheço para por aí. O Ah, cara da ainda. realidade não morreu, tá vivo, né? Hum, não, E ele tá é vivo, uma tá aí, história tá bem nas comovente, paradas. bem legal. E aí Uhum, o uhum, restante foi criação minha. sei. E teve, inclusive, essa história da redação do sobrinho na escola. Teve essa história da redação do garoto na escola, e aí o tio foi e tudo, mas o restante é criação minha. Uhum. Quer dizer, você fez aquela mistura mesmo, né, de Uhum. ah, alguma coisa e você ficcionalizou o resto. Mas Eu estava também na época da pandemia, quando eu escrevi esse texto, e aí eu pensei, cara, eu queria escrever uma história que falasse um pouco da perda da pandemia, mas que deixasse uma mensagem, assim, bonita, pelo menos, né? uhum, A pessoa não fica feliz com as perdas, porém, ficou alguma coisa de bom, né? Então, vamos. Aí eu quer pensei dizer, nessa história que eu conhecia e fiz uhum. as adaptações. Ah, tá. Agora, é muito interessante que você fala bastante de você no livro, né? Há muita coisa que você conta de você no livro, Falo, né? foi uma época que eu tomei coragem e comecei a falar mais de mim, que antes eu estava meio que me protegendo. Ah, é? Ali eu tomei coragem e comecei a falar um pouco mais de mim. Aham. Ah, aquela história, bom, eu acho que aquilo é real. Aquela história da mesada que o pai dava para vocês, aquilo é verdade. Realíssima, 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 né? Era realíssima. isso mesmo. Uhum. Era exatamente isso. Mas Esse era você o cobrou princípio do meu mais ou pai. menos Ele 40? acreditava, aliás, ele acredita nisso ainda, só que agora, né, a gente não recebe Ei, mais mesada. Mas ele acreditava que toda criança devia ser, assim, se a hum, família tiver condição de dar uma mesada, em vez de ficar dando o dinheiro indiscriminadamente, deve fazer isso. E foi o que ele fez com a gente. Deu certo. Pelo menos para mim, acho que para minha irmã também deu certo. Assim, pelo que eu observo, ela não é de fazer maluquice, de gastar fora do que ela pode, enfim, né? aprendeu, né? Mas Aprendeu. você pediu mesmo aquele reajuste de 40%? Pedi, sério. Eu ficava olhando a televisão na época que voltou a poder fazer greve, né? Lá para 79, Uhum, 80, as pessoas puderam voltar a fazer greve. E a inflação estava absurda, né? Então, o pessoal pedia um reajuste semestral de 40%. Nunca me esqueço disso. E aí eu fui pedir para o meu pai, primeiro pedi para ele me ensinar como é que fazia a porcentagem, porque eu ainda não tinha chegado nessa fase da escola. Aí uhum. ele me ensinou, né? Cara da economia, e eu entendi aquilo muito fácil. Aí depois eu falei, não, agora eu vou usar isso a meu favor, né? E ele achou muito engraçado, ele dava muita risada disso, achou muito engraçado e falou: quando for a época do reajuste, você me lembra. E te E eu deu, era e deu corretíssima, eu só reajuste pedia na época certa. e deu para sua irmã também, né? Que segundo você era mais desligada, né? Ela queria assim, tem dinheiro para eu gastar? Não importa se teve reajuste ou não teve. Ela, assim, ela precisou se enquadrar na história da mesada, mas ela nunca comprou essa ideia.
Uhum. Tanto que, aqui vai minha opinião, equivocadamente, ela não fez isso com meu sobrinho. Ah, tá. Ela não Ela não comprou a fez isso. ideia da mesada como uma coisa Uhum. positiva. Acabou usando, porque lá, como filha, ela não tinha opção, mas ela nunca comprou isso como uma ideia positiva. Eu eu comprei. Chegou aquela hora que eu entendi. Falei, meu pai está fazendo tudo certo. Eu vou aprender a mexer com esse negócio. E, e funcionou para mim. Funcionou enquanto eu trabalhava e continuou funcionando. Uhum. Maneiro, pô, é legal. Maneiro mesmo, gostei, eu gostei. E eu acho que é você também. Uma coisa que muitas vezes eu vejo as pessoas. O fulaninho não valoriza o meu trabalho. Não valoriza o seu trabalho. E também, muitas vezes, não valoriza o dele próprio, porque ele não tem compromissos, né? Eu me lembro que meu pai, tanto para mim como para minha irmã, ele falou, quando a gente começou a trabalhar, ele falou: olha, livros da faculdade, dinheiro para você lanchar na faculdade, isso continua sendo compromisso meu. No dia em que você colar grau, eu tô fora. Então, assim, a gente sabia até onde podia esperar alguma coisa. Agora, o resto, você não quer, você vai trabalhar, né? Uhum. Você vai trabalhar para fazer. Lá atrás, antes de eu entrar para o antigo curso normal, ficava aquela coisa: tem muita gente cega que se dá bem com a informática, que ganha muito dinheiro. Era a profissão da época, né? Para o pessoal cego também. Aí você não prefere fazer digitação, fazendo. Nossa, eu odiava essa ideia. Eu fui uma pessoa muito resistente a trabalhar com computador. Hoje Fez eu acho muito que eu bem. perdi tempo, mas fui resistente. Né? Não Não, era eu acho que minha, sei você fez lá, muito bem. Não era coisas da sua. minha cabeça. Então, eu queria dar aula. Mas você sabe que dando aula você nunca vai ter um dinheiro legal. Mas o que é um dinheiro legal? Eu vejo várias primas minhas que são professoras, todas vivendo. Então, assim, o que o meu pai falou? Olha, professor não ganha muito, é verdade. Mas tem uma coisa a favor: o professor não fica desempregado, só se for muito ruim, né? Tá Porque bom. sempre tem Sim. criança precisando de professor. Uhum. Agora, você tem que pensar que é uma coisa para você fazer durante 30 anos da sua vida. Então, tem que ser uma coisa que você realmente goste de fazer. E arcar com as consequências do pouco dinheiro que você vai ganhar. Tudo bem, estou disposta a arcar. Então, vai fundo, vai para o curso normal. Vai ser feliz. Foi o que eu fiz. Uhum. Então, era o que ele falava: você tem que saber arcar, como as suas primas arcam. Suas primas que são professoras arcam com a situação. Nenhuma delas tem troca de carro todo ano. Na época, o carro poderoso era o Monza. Ele falou: nenhuma das suas primas A tem Monza. Monza. Elas têm Fusca e elas têm Fiat 147. Você não vai ter carro nenhum, mas se fosse ter, era algo assim, para você imaginar o que vai ser a sua vida como professora. Tudo bem, eu topo. É. Agora, pelo que você coloca, por exemplo, na sua família, é claro, você foi perdendo a visão, mas você não sentiu, dentro da sua família, nenhuma discriminação, nada, por você ser está perdendo a visão, por exemplo? Por exemplo, na escola não adianta. Na escola, mesmo que a gente diga que não foi Tem, tem, discriminado, eu sei que é mentira. tem, com certeza. Tem. Isso eu Na sei que minha é família, mentira. eu senti assim, uma certa superproteção, discriminação de não querer levar nos lugares, de Ah, não tá. querer. Isso não. Isso não. Uma Quer certa dizer, o pessoal superproteção, que é um viés, né? Mas não uma certa rejeitou a sua superproteção, companhia nunca. nunca, nunca. Tá. Isso não. Uhum. Isso realmente foi muito tranquilo. Né? A gente chegava lá: vamos para Penedo, vamos pro finlandês, né? Que é bar que tem lá, que tem dança típica, não sei o que lá. Tem aquele. Vamos, Carla, você vai com a gente, não sei o que e tal. Eu podia ir ou não ir a meu critério, mas nunca Uhum. fiquei de fora. Aham. O baile finlandês tinha uma vantagem. Você ia para o baile, mas quem dançava eram os finlandeses. Eu, pelo menos, nunca me senti compelido a dançar lá.
Não, tinha uma hora que eles abriam pista e tal, e os meus primos até me levavam para dançar, tentavam me ensinar, me mostrar como é que era, Aham. e era de boa também, né? Uhum. Já estava Uhum. todo mundo meio bêbado, ninguém estava esquentando Eu muito a me cabeça. lembro do bairro finlandês lá de Penedo, eu me lembro. Aliás, é bom que a gente diga Penedo, no Rio de Janeiro, não é aquela cidade de Alagoas, é bom lembrar, Isso, né? Penedo, no Rio de Janeiro, No Rio, a terra de Papai Noel no Brasil. Por falar em exatamente. Papai Noel, você não perguntou, mas deixa Ah, eu falar. eu queria, Aquele é um dos eu meus ia, peixes preferidos, gente. eu ia abordar esse tema. Desabafo tudo que eu penso, não que eu vivi exatamente, aquilo ali nem foi tanto. Aquela história existiu, aquela garota não quis bater a foto com o Existiu, Papai aquela Noel. história existiu. Hum, E tirando a questão do primeiro pedaço do bolo, aquelas outras vivências não foram muito minhas, não. Mas eu cansei de ver crianças na família e fora dela sofrendo por causa daquelas coisas. Eu falava, tem que gente, não escolher faz para isso quem com a vai dar o criança. primeiro pedaço. Gente, deixa a Não, criança em paz, não sei o quê. Não sei o quê. Mas a foto fica você, linda. Mas bibibi, bababá, meu Deus do céu. você ainda quer mudar o ECA? Você ainda tem essa pretensão? Oi, quem sabe, né? Um dia eu consigo. A gente sempre deve, a gente não deve desistir, não. Porque é terrível mesmo esse negócio de para quem e os adultos todos querendo que seja ele o escolhido, é uma coisa terrível mesmo, Ai, gente, aquilo né? é torturante. Eu vivi aquilo. Até que um dia eu falei para minha mãe, quase chorando, que se ela ia ficar chateada se eu desse o primeiro pedaço para meu pai, ou se meu pai ia ficar chateado. Aí ela falou assim: Você não guarda essa brincadeira, não, né? Não, porque não sei o quê, porque não quero escolher o primeiro pedaço. Aí ela pode deixar que essa brincadeira vai acabar. Mas como que você vai fazer isso? Todo mundo vai ficar perguntando, eu vou ter que responder. Não vai ter que responder nada. Deixa comigo. Deixa chegar o seu aniversário, que você vai ver se eu não vou acabar com isso. Pronto, e ela acabou mesmo. Essa sua mãe Ela era era gente dessas. é, que realmente é Mas, terrível, né? Não. E o mas palhaço? não, é terrível. Mas olha, a história da foto, ela é uma coisa tão contrassenso, porque você passa a vida inteira dizendo para a criança, não vai com estranho, Né? não fala com gente que você não conhece. Aí ela olha aquela pessoa com aquela roupa grotesca de Papai Noel, com aquela barba, que a pessoa, ainda que ela fosse conhecida, ela fica irreconhecível, e você fala, senta no colo do Papai Noel. Gente, a cabeça da criança fica confusa, ué, não era para ela não falar com o estranho? Não é? Não se Não era aproximar isso? de estranho. E eu Aí achei quando interessante a mãe interessa, porque dizer, aquilo ali é mas para eu os estou pais, a aqui, eu foto é estou para os aqui. pais. Não, achei interessantíssimo. E a do palhaço? A do palhaço eu acho genial. Quer Gente, dizer, toda criança tem medo de palhaço. É lógico, ela não está vendo quem está atrás daquela pintura toda, gente. Ela tem medo. e você vê que E isso até, nas- isso de é, palhaço, já não fez parte da minha vivência. Bom, primeiro porque eu não enxergava direito as cores do palhaço, mas nem da vivência da minha irmã, porque teve uma fase, alguns, os mais velhos vão se lembrar, que tinha um pessoal que sequestrava a criança com essa história, né? O cara saía de dentro da Kombi, vestido de palhaço, oferecia pirulito, não sei o quê, não sei o quê, a tinha, criança corria, enfiava a criança dentro da Kombi e a criança sumia. Então, é ao verdade. contrário das outras mães, a minha mãe já dizia para minha irmã: se você vê um palhaço, corre dele, não chega perto. E eu acredito que muitas mães nessa fase tenham feito isso, porque estava rolando essa história no subúrbio. A gente morava no Engenho de Dentro e lá para cima, pelo menos, que é subúrbio aqui no Rio, né? E estava rolando essa história tinha um pessoal sequestrando criança e o cara vinha vestido de palhaço. Então, na Na, verdade, havia um certo medo, inclusive da parte dos pais, com relação a palhaço. Mas isso passou, isso acabou, e aí voltou de novo a euforia da foto com o palhaço. Pelo amor de é, Deus. aí começaram a chamar palhaço para ir para participar de festa de aniversário, né?
Era, Sim. você sabe, na década de 50, parece que você nem pensava em nascer, pintou. Sabe, tinha aqueles jornais sensacionalistas, né? Luta Democrática. Olha o nome do jornal. Luta Democrática. Luta Democrática não tinha nada de democrática e de luta, muito menos, tá? Acho que era um jornal do Tenório Cavalcante. Meu Deus, Era, era uma piada ter esse nome, né? mas o Tenório era uma pessoa brilhante, viu? Engraçado, né? Interessante pra caramba isso. O Tenório Cavalcante mesmo era um grande, foi um grande advogado, foi, entendeu? Ele, Uhum. não sei se você se lembra daquele caso da Dana de Tefé com o Leopoldo Heitor, que também era Sim, advogado. O sim. Tenório foi um advogado do Leopoldo Heitor. Então, na década de 50, pintou num desses jornais o famoso carro preto. Então, a criançada começou a ter medo de carro preto, entendeu? Que se difundiu Uhum. aquela do carro preto que sequestrava a criança, entendeu? Sim, Então, o carro preto. Agora, imagine o nosso caso, né? Que a gente não sabia lá a cor do carro, era a melhor correr de todos, né? sim, Você melhor, mora, mais garantido. não sei qual é a cor do carro, sai. Não, mas eu me lembro, o carro preto era sensacional. Tem uma outra história, eu vou lembrar, porque ela me lembrou aqui. Olha que tipo de história aparecia nos jornais. Num hospital do Rio, que eu não me lembro qual é mais, nasceu uma criança com duas cabeças, viu, Carla? E peculiaridade das duas cabeças, uma ria e outra chorava. O que, tu acha? Legal a história, não? Que isso, gente? Como assim? Maravilhosa. Sei, a criança tinha duas cabeças. Uma cabeça ria e a outra chorava, ué. Que doideira, gente. Nunca ouvi falar nisso. Foi uma história sensacional, maravilhosa. Melhor deixar com É, as duas, né? Não cortar nenhuma, né? pois é, né? Aí, a gente está falando disso por causa do palhaço, quer dizer, o palhaço é um Sim. camarada que vai tentar ser amistoso e não sei mais o quê, mas, né? Quer dizer, aí os pais ficam querendo que os filhos se aproximem de palhaço, aí pronto, aí, né? Adulto é um negócio muito complicado mesmo de contar. Né? Adulto Adulto é. Adulto é cria. um bicho. E aquela história da calopsita também, aquela é bem verdadeira, tá? Ah, aquela história Eu falei, eu vou ter que registrar isso, gente, porque olha só aqui, só com a gente que essas coisas acontecem. Eu vou ter que registrar. Eu tenho que aquela registrar a história história da é calopsita. porque é porque eu me lembro bem do Grajaú. Eu morei no Grajaú, mas na parte bem de baixo, ali na Praça Verdão, perto da Praça Verdão, né? Você Castro morou lá para Barbosa, né? cima. Que você morou? Oi? Castro Barbosa. Perto Não de era quê? na Que Castro picotou, Barbosa hein? que você morava? Isso. Castro Barbosa. Conheço. Exatamente. Era uma rua que só tinha um quarteirão, Isso, ela é pequenininha. né? Era Isso. pequenininha. Mas antes, eu morei ali na Barão de Mesquita. Uhum. Tá? Eu morei na Castro Barbosa, mas eu morei também na Barão de Mesquita, que tem um pedaço dela que é na Grajaú, né? Ali, Isso. né? Até Até ali no depois da Verdão, Praça assim. Verdão, aquilo tudo ali é Grajaú. Agora, Exatamente. você já morava mais lá em cima, e lá em cima eu me lembro, tinha pássaro, tinha um monte de coisa. Essa história é muito legal. É, gente, Eu eu fiquei gravei pensando, o você negócio, chamando o Ibama para aquele pássaro, eu mostrei fiquei para o pensando, Chiquinho, mostrei para uma opção de gente. Gente, que pássaro é esse? Não sei. não sei, é. É, e aí era para chamar o Ibama, mas eu ainda fiquei enrolando. Ainda bem, né? Porque ia ser uma vergonha. Isso é ótimo. Ia ser uma vergonha oficial, né? Que o pessoal do Ibama ia vir e ia falar, é uma calopsita, senhora.
Você sabe, o Fernando Sabino, num desses livros de crônicas dele, ele contou uma história que era o seguinte: acho que eles estavam na França, não era aqui não, acho que era em Paris. E aí tinha os orelhões, aí um camarada mexeu no orelhão e devia estar enferrujado, alguma coisa, né? E começou a piar, pi, pi, pi. Aí eles inventaram uma história que tinha um gato preso lá dentro, entendeu? E começou a fazer fila. Aí o pessoal mexia e piava. Claro. Aí ele, o Fernando Sabino, mais um amigo dele, perceberam que aquilo não ia dar certo. Eles, de fininho, foram embora e deixaram os caras lá mexendo no orelhão. E, assim, Ai, meu Deus. abriu o orelhão e não tinha gato nenhum. É um mico Lógico. muito próximo do seu, hein? Igual, gente, eu agora não vou lembrar qual livro. Ah, Hilda Furacão, lembrei Ah, que eu estava lendo. E aí, no meio das muitas histórias, né, do livro, da história da própria Hilda Furacão, tinha lá uma história de quando o cara era criança, que ele estava com muita vontade de fazer xixi, não tinha, estava dentro da igreja, não tinha onde, né? Não tinha negócio de pedir para ir no hum, banheiro na igreja. Aí ele subiu lá num negócio lá, falou: ah, aqui tem um buraco, eu vou fazer aqui mesmo, né? Ainda mais menino, né? Só que o que ele não sabia era que tudo que caía ali naquele buraco passava por dentro da imagem da santa, né? Aí lá foi o líquido descendo e as beatas começaram a ficar enlouquecidas achando que a santa estava chorando. foi. Você Desse sabe, tinha jeito. essa Ilda Furacão tem uma. Eu imaginei uma história, mas se eu escrevo essa história, eu podia ser denunciado. Imagine o seguinte: a Ilda Furacão, a história acaba em 1º de abril de 64, tá? Isso. Eu não vou contar Uhum. o livro, não, do Roberto Drummond. Uhum. Aí, tinha um camarada que era frade, né? E o que que Sim. aconteceu? O frade ele ia largar a ordem, e a Hilda ia largar o que ela fazia para os dois ficarem juntos. Eles foram atrapalhados pelo 1º de abril e não ficaram juntos. Você sabe o que que eu imaginei? Hum. Que aquele frade era o Frei Beto. Eu te juro que não é, tá? Por Mas que que e é você achou muito que era interessante. ele? Não sei. Porque é o seguinte, o Frei Beto, naquela época, devia ter 19, 20 anos. Estava entrando para a ordem. Tá? E ele era de BH. Pode Você ser está até que ele entendendo? conhecesse esse frade, mas Quem não sabe? necessariamente. Não necessariamente. Mas eu resolvi botar na cabeça que era ele, sabe? E que um dia que eu encontrei, eu ia perguntar a ele se era ele mesmo. Mas eu acho Mas eu que, não perguntei. pelo menos pela descrição do Roberto Drummond, em 64, aquele Frei dali tinha mais do que isso. Ah, devia ter. Eu Não, acho que devia tinha ter. mais. Mas era novo, não era É, era velhão, assim, novo. igual eu e você somos hoje. Não, era novo, entendeu? Mas devia ser É, ele mais não velho que o tinha Frei 30 Beto. ainda. Não, devia ser mais velho. E a Hilda também era novinha, né? Ela também não era velha, Não. entendeu? Mas é um romance bem interessante. A Globo fez uma série, né, com aquilo ali, né? Sim. É um romance interessante. É um romance interessante do É um livro bem Roberto legal. Drummond. É, é legal, né? É legal, vale a pena. Vale a pena ler aquele Hilda Furacão, nome bonito. Quando eu vi o título, eu digo: "Ih, que título legal, Hilda Furacão." Beleza. E o pior que era mesmo, né? A Sim. decisão que ela tomou, olha, eu fico imaginando o seguinte,
naquele início da década de 60, uma mulher tomar uma decisão daquelas era muito complicado, sinceramente, né? A decisão que ela tomou, olha, né, de primeira. Fazendo um spoiler aqui para o pessoal ler o livro, né? Que, Sim. Quem não que leu, leia. decisão que leia, exatamente, né? O problema é que a Globo danificou o livro. Eu não assisti a série, eu assisti um pedacinho daqui e ali, entendeu? Quando a Globo passou, por exemplo, O Tempo e o Vento, fez aquela minissérie com a Bruna Lombardi, eu não quis assistir. Não, cobrando Lombardi foi Grande Sertão Veredas. Eu falei o quê? Tempo e o Vento. Tempo e o Desculpa. Vento foi com a Glória Pires. Não, eu não assisti. Não, não, é isso mesmo. E o pior, você não sabe, eu falei O Tempo e o Vento, mas eu estava pensando no Grande Sertão Vereda. Tanto assim que eu ia falar do Diadorim. Não, É, aí era Bruna Lombardi. Mas eu tenho um problema, é. quer dizer, quando a Globo passou O Tempo e o Vento, eu já tinha começado a ler, né? Eu já tinha Ah, lido O Continente e já tinha lido O Retrato. Só não tinha lido O tá, Arquipélago ainda. sei. Mas eu sou assim, se eu assistir alguma coisa na televisão, eu fico pensando, o que está faltando que está no livro que eles não botaram? Aí que eu quero ler o livro. Se eu não tiver lido, aí é que eu quero ler. Você sabe, eu estava numa feira do livro ali na Praça 15. Aí eu estava com uns amigos meus lá na feira do livro e começou a série da Globo, né? E quando começa a série da Globo, a editora, obviamente, vai lançar uma nova impressão do que vai vender, não é isso? Sim. Pois é. Aí, na banca lá estava lá O Tempo e o Vento, tá? Uma camarada muito instruída disse: tá vendo? É só lançarem a série que sai um livro, viu? Nossa, Aí, o curioso foi o seguinte: aí, dias o Érico Veríssimo depois, já tinha até morrido. o Érico Veríssimo já tinha, há muito tempo, né? Aí, uns dias depois, eu encontrei um amigo meu que fez esse comentário. Eu disse: eu estava lá na Feira do Livro, a gente estava um perto do outro, a gente não sabia. Ele também ouviu esse comentário. É porque A quando gente saiu a riu muito. série, o Érico Veríssimo deve ter dito assim: vou convocar o Chico Xavier e vou psicografar um livro com base nesta série. Algo assim. É. Se bem que eu acho que a Globo passou a vida do Chico Xavier, não passou? Passou, passou como filme. Não, a Globo, antes de passar o filme, porque o filme rodou no cinema e depois a Globo passou, né? Tá. Aham. Mas antes disso, a Globo já tinha passado lá atrás, nos anos 80, acho, a vida do Chico Xavier, num programa que ela tinha, que passava à tarde, que chamava Caso Verdade, lembra? Que passou a Lembro. história do Walter Parada, que foi aluno lá do pintor, nosso colega. O menino do Passou olho várias azul. histórias. Eu me lembro. É isso. Então, aí tinha passado a vida do Chico num caso verdade Ah, desses aí da vida. hum. Tá. Tá. Aí depois a Globo passou aquela novela Viagem, que vem, de vez em quando, ela reproduz aquela novela, né? A Agora vai Viagem. sair um filme. Vão Ah, adaptar o é? roteiro para filme. Eu perguntei, na época, ao Luiz Antônio o que ele achava daquela novela. Ele ficou reticente. Acho que ele não quis falar muito, não. O que você É, achou daquela novela? O que você é uma achou? novela, né? Até que, em termos de conteúdo espírita, ela não é de todo ruim, né? É Ela porque não fala nenhum, ela ela não era do comete nenhuma, Vanucci, né? como eu digo assim, ela não compromete, né? Não tem nenhuma Isso, acho que atrocidade, foi isso que não. ele me disse. Acho que foi isso que ele me disse. Porque era do Vanucci, que era espírita, né? O Vanucci era espírita, É, né?
E a Ivani Ribeiro, que é a autora do roteiro, também. Ah, Ela é? também era espírita. Então, não Hum, compromete muito, não. só as reencarnações que eram muito rápidas, né? Coisa assim meio, né? Na verdade, a reencarnação que aparece ali é a do Alexandre. Ela realmente foi rápida. Ele Isso. não... Dá a impressão de que ele não passou por nenhum período de aprendizado, né? Ele Uhum, saiu uhum. da zona de sofrimento praticamente direto para a reencarnação, né? É, e Espera-se que a as pessoa pessoas, viva até para ela poder reencarnar melhor. e as pessoas iam lá para o mundo espiritual e, digamos assim, e aqui na Terra eram pessoas comuns, quer dizer, eu não acho que fossem, como vocês diriam, pessoas assim muito especiais que já desencarnavam e ficavam numa boa. Não, a pessoa já desencarnava e já ia para a labuta lá, né? Mas em novela não dá para você deixar um espírito descansando 100 anos, Não, porque 200, não dá. exatamente. O Não tempo dá. passa, precisa, né? Não dá. Não tem condição, né? Não tem mesmo. Não. Agora, nesse livro seu de memórias, eu não estou me lembrando, mas você não fala da sua incorporação ao espiritismo, né? Você não chega a falar, né? Não, não, não falo. Acho que não fala mesmo, não. Quer dizer, Não, sobre religião você não fala eu evito nada. envolver esse tópico para não ficar, Ah, sei lá, eu sempre acho que é bom separar um pouco as coisas, embora eu uhum, procure nas minhas escritas falar de coisas que também são caras ao espiritismo, né? Tipo afeto, é, compreensão e tal, mas eu procuro não dar um enfoque espírita para que o leitor que não é espírita não se sinta alijado da leitura, né? se bem que esse livro tem um pouco de suas memórias, né? Você pode, quer dizer, eu não estou dizendo nem sim nem não, mas você até poderia, né? Poderia, é. Sem fazer proselitismo, né? Sem tentar fazer proselitismo. Você poderia até dizer, né? Mas você se prendeu Poderia. muito às memórias da sua casa, da sua família, né? Sim, E a sua sim, família não é espírita. Nem teu pai, nem tua mãe eram espíritas, né? não, não são. Não são, não. Né? Entendeu? Quer dizer, não, você poderia até colocar, mas faz sentido você não colocar, né? Já que você falou muito da memória dentro da sua família, né? É, bastante. Eu peguei bastante essa É. parte assim, né? A coisa do sentar para ouvir o que os outros têm para contar, que é uma coisa que eu curto muito, né? E sempre curti ouvir as histórias dos mais velhos, né? Aquela Uhum. história do futebol, aquela história da Copa de 58, eu sei, porque aquilo é um Ah, clássico contado na minha família. Sempre foi contada essa história do rádio que o uhum. meu tio quebrou, cara. Imagina a frustração. Você ter só um rádio, o cara quebra o rádio. E aí, como é que você vai ouvir o resto da Copa? Porque não tinha ainda, o futebol ainda não estava televisado aqui no Brasil, né? A Não, gente não assistia estava. tudo pelo rádio. Quer dizer, quebrou o rádio. E isso foi logo no primeiro jogo, né? No jogo do No Brasil, primeiro jogo. no primeiro jogo, o cara já quebrou o rádio. Aquela história é ótima. O João Baldo, ele conta uma história que é o seguinte: ele disse que ele tinha uns 12 anos na época, né? E, e aí, eu não me lembro mais qual era o jogo, aí ele saiu para ir ao banheiro, entendeu? Aí, quando ele dá a descarga, o Brasil faz um gol, entendeu? Aí Hum. foi um inferno na vida dele, que o pai dele queria de 5 em 5 minutos que ele fosse para o banheiro e desse descarga. Ah, meu Deus, achando que era isso que fazia. Você Como assim? Ai, Jesus. Ou seja, né, histórias de família, né? Assim,
Não barato Será que o isso. 7-1 aconteceu porque ele não foi ao banheiro? Olha, isso é uma. E você sabe, esse 7-1 foi muito interessante. Eu estava viajando, eu estava na cidade de Camocim, lá no Ceará, tá? Isso em 2014. Aí Hum, estava aquela. O Brasil vai ganhar não sei de quanto, vai, porque sabe aquela animação na cidade? sei que o povo Ela, viaja, né? Como se a Alemanha fosse é, um bando de perna de pau. é, aí, aí eu me lembro que eu estava. A gente estava num hotel e a gente resolveu assistir o jogo com a recepcionista. Ela estava lá sozinha, tadinha, né? Não tinha ninguém com ela. A gente resolveu assistir o jogo com ela. Quando estava mais ou menos uns 3-0, a gente desistiu. Quando a gente abriu a porta do quarto e entrou, já estava 5-0. É, cara, foi muito louco aquilo. Foi. Foi muito louco e muito rápido. Aí, Era um aí gol depois atrás do do jogo, outro. nós saímos para jantar, a cidade era o maior silêncio. Aí, tinha um restaurante aberto, eu acho que nós éramos quase os únicos clientes lá, não tinha mais ninguém, entendeu? Quer dizer, Tava aquilo que todo mundo seria uma intocado. festa, Ninguém tava uma, querendo nem mostrar a cara. né? Aliás, para sorte dele, o Neymar não jogou, não fez esse jogo, né? O É, Neymar não estava em campo. O Neymar não, não tinha tava. sido contundido pelo James Rodrigues no jogo anterior com a Colômbia, né? Isso. O Neymar não pode ser responsabilizado. Não. Quem Aliás, não gosta do o Neymar pessoal diz que é justamente porque ele não estava que isso aconteceu. Os adoradores do Neymar, porque eles ainda são é. muitos, dizem até Ah, hoje que levou o 7-1 porque o Neymar não estava em campo. eu, como não sou adorador dele, eu acho que se estivesse em campo ia ser 10-1. É, eu também não vejo, até hoje eu não vejo no que o Neymar acrescentou à seleção, gente. Nunca acrescentou nada. Né, que ele é um craque, inegável, né? Inegável. Ele foi. Hoje eu acho que Ah, ele nem tá, tá. consegue mais ser. É. Mas por culpa dele mesmo. Ah, com certeza, certeza, né? Como é que Ele seria ficou o tão Neymar? embevecido com o sucesso que esqueceu que para manter o sucesso ele precisava se esforçar um pouco mais, né? Você sabe, um dia eu Aí fiz um agora tá comentário, com 30, o quê? 33? e agora ele está com uma lesão na panturrilha. Você sabe, uma vez eu fiz um comentário que eu achava que o pai do Neymar tinha estragado ele. Alguém me disse: você não sabe de nada, que sorte que ele tem esse pai. Senão ia ser muito pior. É, mas eu continuo achando. Não, é razoável, razoável. A ideia é razoável, entendeu? A ideia. Agora me diga assim, vamos elocubrar. Em vez de Carla Maria, quem escreveu esse livro de memórias foi o Neymar. O que você acha? Olha, eu não ia ter paciência para ler. Não, Eu falo por mim, sim, tá certo. né? Zero É. paciência para ler, né? Mas sei lá, de repente, é até um pouco de preconceito. De repente, ele tem coisas interessantes para contar, né? Uhum. Até mesmo dos conflitos que ele viveu. Se em algum momento ele amadureceu com toda essa situação que ele criou, não sei, né? Eu não sei como seria também o livro, não. Isso aí é brincadeira, né? Como Não faço a seria menor ideia. ele escrevendo esse livro de memória, porque o pai dele praticamente armou a vida profissional dele, né? Sim, Entendeu? Por isso que eu tô, porque você se lembra, você conta, você fala muito da tua mãe e do teu pai, né? Do como eles eram, né? Né? A sua mãe, eu só me lembro de tê-la encontrado naquele almoço que você chamou a gente. Assim mesmo, ela falou muito pouco com a gente, não foi? ela sempre Acho que foi ela... de falar muito pouco, né? Uhum, uhum. Meu pai não, meu pai sempre foi mais Não, teu falante, pai. tal. A minha É, mãe,
Ainda mais se tivesse mais gente. Talvez se tivesse, vamos dizer assim, a Ana, que vinha mais aqui em casa, né? Só eu e a Ana, aí ela Ah, chegasse e falasse mais. tá. Mas Mas ali você chamou a gente, todos nós, isso. nós fomos, Sim. nós fomos, E né? ela curtia receber as pessoas, mas ela ficava só de longe observando, e ela falava pouco, realmente. Uhum. Esse era meio que o perfil dela. Ela era mais quieta. Perfeitamente. E me diga aqui uma coisa, as suas opções, então, você já deixou claro que, que você quis ser professora, quis não sei o quê, quer dizer, seus pais nunca tentaram demover você, né? Você falou da informática, mas seus pais mesmo nunca pensaram em colocar você para trabalhar comigo lá no IBGE, por exemplo. Ah, não, Não, depois não. você já iria para ele. A partir do momento que eu falei que eu estava disposta a arcar, que isso para mim não era problema, que eu queria ser professora, então tá, vai ser professora. E nunca teve conversa diferente, não. E voltando ao Nunca programa cheguei. anterior, por que você resolveu fazer letras? Eu sempre gostei muito de português. Ah, Gostava, não, inclusive, estou quando era perguntando se criança, e você aí poderia. a minha mãe me emendou nesse ponto, porque eu tinha o péssimo hábito de corrigir as pessoas, Ah, né? Eu sempre gostei hum, muito de letras e sempre gostei muito de literatura também. E não só de ler, mas de interpretar os livros, assim, tentar entender por que será aham. que o autor escreveu isso? O que será que ele queria mostrar com aquilo? Então, eu achei que eu fiquei um tempo na faculdade não. Enquanto eu estava no ensino médio, eu tive uma certa dúvida entre letras e história. E já descobri que essa é É uma dúvida história? comum. Você Quem falou gosta de isso. uma, gosta da outra. É uma dúvida que muita gente tem. Tanto quem fez história como quem fez letras. Muitas vezes tem Interessante, essa dúvida, interessante. né? E depois chega uma hora que tem que escolher. Aí eu acabei escolhendo letras. É porque eu me Mas, lembro, muita gente que fazia a escola normal ia acabar fazendo pedagogia, né? sim. Mas eu não quis a pedagogia, não. Eu queria ser professora de português. Ah, tá, tá certo. Queria ser Agora, esse negócio de escrever é bem para cá, né? Você nunca tinha se aventurado. Mas você não. Isso foi mais para cá. Isso foi bem depois. Isso foi já quando eu percebi. Na verdade, eu comecei a escrever na questão espírita. Ah, Seu José Moraes Ribeiro, que era responsável sim, pelo Carde Braille. E ele vivia sei. dizendo para mim assim: escreve um texto para o Carde Braille. Você tem cara de quem escreve bem. Escreve não sei o que lá. Por que você não escreve alguma coisa para a gente colocar no Carde Braille? Um texto seu, não sei o que lá. Um belo dia. Bom, agora eu vou contar a história toda. Então vamos lá. Um dia, seu Ribeiro Sim. morreu. Acontece com todo mundo. Seu Ribeiro Aham. morreu. Outra pessoa assumiu o Carde Braille e o tempo passou. Um dia, do nada, pelo menos até onde eu sei, do nada, eu sonhei com o seu Ribeiro. Eu sonhei que eu chegava numa esplebe enorme. Você conhece a esplebe? Um ovo. Sim, Era uma esplebe enorme. enorme. Caraca, como a esplebe tá grandona. E era um salãozão, assim, Hum. tipo o saguão, assim, do instituto. E tava rolando uma festa. Aí eu cheguei lá. Aí seu Ribeiro veio direto falar comigo. Falou do mesmo jeito que ele sempre falava quando estava encarnado. Oi, menina, não sei o quê, me deu um abraço. Quanto tempo a gente estava te esperando. Na hora que ele falou isso, no meu sonho, eu pensei assim, e eu não fiz o texto que ele me pediu. E eu lembro, foi um sonho tão nítido que eu lembro claramente disso até hoje. Aí, quando eu acordei, falei, cara, agora é ponto de honra, eu tenho que fazer texto por causa de Braille, gente. Eu tenho que fazer isso. Na verdade, é a minha consciência que está me cobrando. Que eu sempre dizia para ele, qualquer hora eu faço, eu nunca fiz. Ele morreu e eu não fiz o texto. Aí eu fiz o primeiro. Aí quem estava no Cardebrale na época era a Amir. A Amir gostou.
Ah, escreve mais para a gente. Daí eu não parei, Pronto, aí né? você resolveu. Dali eu não parei. Aí era a veia escritora já nascendo. Aí, depois disso, eu comecei a notar que se eu escrevesse histórias falando para os meus alunos das coisas que eu achava que era importante a gente discutir, eu conseguiria chegar mais fácil neles, né? E Uhum. aí foi uma coisa que não parou mais. Mas isso já, sei lá, anos 2000 para cá. Aquela última história sua da professora Beth, você. Bom, aquela história ela existiu em alguns lugares, mas essa professora Sim. Beth existiu? Não, a professora Beth é totalmente inventada. Ah, Eu pensei, gente, eu como professora tenho que escrever uma história de uma professora. Vamos pensar como é que vai ser essa professora. Aí eu comecei a idealizar ela dentro da minha cabeça e depois ela saiu, né? Porque eu já tinha é. escrito outras histórias falando sobre a importância do estudo, né? Da Bertoleza, é, Uhum. aquela Aliás, do. a vinculação, aquela história da Bertoleza Viramesa é muito interessante. Porque Depois a eu gente me fala lembro quando dela. eu li aquele livro, eu estava no normal, e eu li o Ah, foi? Cortiço, aquilo foi uma história que me chocou muito, né? Como Uhum, uhum. negra, aquilo foi uma história que me chocou muito, né? E aí você pensar quantas pessoas podem ter feito isso, ter tido essa ilusão de que, né, iam ficar livres, trabalhar, batalhar junto ao cara e depois ser chutada do jeito que a Bertoleza original foi, né? Então aquilo era uma história que sempre ficava na minha cabeça, sempre me lembrava daquela história. Aí aquele que é um costume também que eu tenho de pegar as histórias que outros escreveram e tentar basear uma outra história. Eu falei assim: posso atualizar a história da Bertoleza, mas dar um outro final para ela, né? E Mas aí eu escrevi. há um ponto interessante dessa história da Bertoleza que mostra, por exemplo, o que acontece com uma mulher tipo Angélica. Né? Com a Angélica poderia ter acontecido a mesma coisa, Porque elas são meio parecidas, né? não é? Sim, Né? Quer dizer, é interessante porque se a mulher deixar, a história vai se reproduzindo. Né? exatamente. Se ela não A, reagir, a história vai se reproduzindo. Foi o caso, é Lurdinha o nome dela, né? isso. Ela resolveu não deixar, por exemplo, reproduzir a história da mãe, né? É. Ela já tinha ido morar com o cara para fugir do esquema do padrasto com a mãe, né? Isso. Aí vai começar a acontecer tudo de novo. Ela pensou, não, esse filme eu já vi. É. Não, foi E aí interessante. ela, Eu gostei do título, Bertoleza vira mesa. Eu achei interessantíssimo o título, entendeu? é, Agora, aquela posição que a Lourdinha toma, bom, é um pouco, como é que eu vou te dizer? Não é o que acontece em geral, mas é uma coisa que pode acontecer, né? Ela vai virar dona do pode, restaurante. pode acontecer. A partir do momento que ela se instruiu e que ela viu que ela era o braço forte da situação, ou seja, ela não precisava dele para nada, né? Quando ela entendeu isso, ela conseguiu mudar várias coisas na vida dela, Não, e a né? história foi interessantíssima, porque ela vai achar uma carta e vai sentir que aquele camarada vai deixá-la para ficar com outra mulher, repetindo a história do João Romão. Sim, Né? A história é exatamente muito semelhante, né? Muito semelhante. sim. E isso deve acontecer toda hora por aí. Claro que naquele tempo acontecia mais, mas isso deve acontecer toda hora por aí, Não, mas né? eu Não é gostei da nada frase. difícil. Eu gostei da frase. Jumento não lê. Olha, essa frase eu achei.
Eu fiquei tentado a usá-la. O que você acha? Meu Deus, não, aquele cara lá é demais. Mas assim, a gente ainda vê nos anos 2000 as pessoas falando umas coisas meio absurdas. Assim, eu não conheci pessoalmente um caso como esse da Lurdinha, né? Mas o Uhum. ficcional real da Bertoleza já foi suficiente para mim. E a gente sabe assim que tem umas histórias que complicam muito porque a mulher é analfabeta ou porque, enfim, a pessoa em questão, muitas vezes até o homem mesmo, às vezes, não é que ele seja reprimido por uma mulher, mas às vezes por um outro homem, por um patrão, né? Por ser também analfabeto, essa questão da importância do conhecimento da letra, né? Da importância do entendimento do que está escrito, não é nem só conhecimento, é entender o que está escrito, que às vezes a pessoa é alfabetizada funcional, né? Mas de você realmente entender o que está dito ali, você entender que você é inteligente e que você é capaz de opinar, decidir, né? Não precisa ficar só fazendo o que o outro quer. Não, fique em casa cozinhando, que esse é o seu melhor talento, deixa o resto comigo, né? Quantos homens fazem é, opressão patrimonial, né, violência patrimonial por conta disso? Às vezes o dinheiro é da mulher, a mulher que ganha o dinheiro, e o cara. Aí, o cara se Aconteceu na minha apodera. família, não foi assim. é, Lá atrás, no interior, o comércio fazia muito assim promoções, né? Você preenchia um cupom, você era cliente lá, preenchia um cupom, e aí você botava na urna e podia ganhar. E teve um tempo lá, final dos anos 50, início dos anos 60, que o meu pai tomava uns remédios para estômago que eram manipulados. Naquele tempo não tinha omeprazol, né, para você tratar. Ah, sei. Então, Uhum. os remédios eram diferentes, né? E aí, Uhum. meu pai comprava sempre numa determinada farmácia lá, que eles faziam a manipulação certinha, direitinha. E como ele era cliente fiel lá, ele tinha direito de preencher um cupom lá para ganhar uma geladeira. Climax, Opa! que na época era a marca top. Aí o meu pai pegou e deu para minha tia Lucília. Minha tia Lucília morava ali no mesmo quintal dos meus avós, ela tinha se casado recentemente, mas ela era aquela que, enquanto solteira e mesmo depois de casada, dava muito suporte, costurava a farda dele, ajudava em várias coisas. Ele falou assim: não, você preenche o cupom aí, vai que você ganha uma geladeira. Ela não tinha geladeira em casa, Hum. né? Não era um tempo que todo mundo tivesse geladeira. Aí minha tia preencheu e deixou para lá, porque a pessoa sempre acha que não vai sair, né? Aí um belo dia uma vizinha passou e viu a faixa lá com o nome dela. Ganhadora, Dona Lucília Souza dos Santos, na frente da geladeirona lá, Clímax, lindona, que estava lá esperando. Aí chegou lá e falou: Ô, Lucília, você ganhou a geladeira lá da farmácia tal. Aí o marido dela falou assim: não, quem vai lá sou eu, porque se ela ganhou, é o marido dela que tem que buscar. Ah, Minha tia aceitou. Só que ele se ferrou, porque ele chegou lá e aí o funcionário falou assim: não, o senhor pode até estar junto, que a mulher é sua e aí é entre vocês. Mas ela tem que vir aqui se apresentar. A gente só entrega a geladeira na presença dela, porque o cupom está preenchido com o nome dela. Aí ele voltou com a cara de tacho, combinou com a minha tia e eles foram lá buscar a geladeira. Ele ficou meio indignado, mas ele não podia fazer nada. O funcionário estava cumprindo as ordens que recebeu e ele não podia fazer nada. exatamente. Vai dar a geladeira para ele? Quem era ele, né? Ele estava dizendo que era marido dela. E daí? Prova. Marido, é, claro. Marido pode tudo, né? Sou eu, né? Sou eu. Como, como é que é esse negócio? Tem uma referência sua lá?
aquelas mulheres que tinham doutorado, mas não queria se empregar porque ia ter muito homem, o marido ia reclamar. Como é que é isso? Era no seu livro que foi isso? Peraí, Ou eu li em outro lugar? acho que você Acho leu que em outro lugar. eu Não li em estou outro lembrando lugar. disso, não Tá. sei que eu botei isso lá, não. Não, não estou, não. Eu estou misturando as bolas. Você vê como É. é que são? Não, quando a gente começa a ler muita Não, o coisa. que tem lá no meu livro, isso eu lembro claramente, é uma história de uma colega minha, ela era minha colega do grupo de pesquisa no mestrado. E ela Ah, era, porque o grupo de pesquisa tinha algumas divisões, né? Tinha o pessoal do capacitismo, que era o meu grupo, né? Tinha o hum, pessoal da questão de gênero, tinha o pessoal da questão racial, o pessoal da questão religiosa, eram todas as situações de preconceito, né? uhum. E aí essa menina era da questão de gênero. E ela era assim aguerrida, porque não sei o que, porque na novela tal botou tal coisa, porque não pode, porque não sei o quê, porque a Globo é misógina, porque tudo ela criticava, até o pessoal achava ela bem exagerada. Enfim, mas ela era bastante panfletária. Ok. E ela morava junto com uma outra menina também do grupo. As duas moravam até aqui perto de mim, aqui num prédio em frente ao Tijolinho. Aí, de vez em quando, a gente ia até na casa delas e tal. E aí, um belo dia, a cidadã foi passar o final de semana na casa do namorado e chegou lá, para surpresa da outra, da companheira dela de apartamento, chegou lá antes do programado, que é a outra pessoa que ela só ia voltar na segunda-feira. Sábado à noite, ela bateu lá. Ué, você voltou? Ai, você está com alguém aí? Desculpa, não estou com ninguém aqui. Ah, é porque não, eu briguei com o fulano, briguei com o Daniel, e se ele tocar aqui me procurando, você diz que eu não estou, você não deixa ele subir, não deixa ele subir. E ela, assim, com o braço roxo, sabe, visivelmente Nossa. tinha apanhado, né? Uhum. Muito bem. Aí tá, mas apanhou, mas pulou fora, né? Então, até aí, você tá. Aí, no outro dia de manhã, começa o Daniel a ligar, eu não vou atender, eu não vou atender. Aí ele liga pro Hum. celular da outra, a outra, ó, não começa a me ligar, não, que eu vou te bloquear. Ela falou que não quer te atender, não vou ser eu que vou mudar o esquema. Aí o tal do Daniel começou a tocar lá, tocou. Aí ela, eu vou descer e vou acabar com essa história. Agora tem porteiro lá embaixo, tá tranquilo de eu descer, eu vou descer e vou resolver isso. Aí desceu, sei lá, 9 horas da manhã. Deu 9h30, deu 10 horas, cadê que ela não subia? Aí a outra interfonou. O porteiro falou, não, ela saiu com ele. Ela não está aqui, não, ela saiu com ele. Aí a outra ficou em desespero, meu Deus, ela saiu com ele, agora ele vai acabar com ela. 3 horas depois, ela lembrou que a amiga podia ter ficado preocupada, né? Aí Uhum. ligou. Ó, oh, fica tranquila, é porque a gente está aqui almoçando não sei onde, depois a gente vai para a praia. E a história acabou. A história acabou e ela continuou com ele, até onde eu sei, se casaram. E aí, deve ser disso que você está lembrando, talvez seja isso. Ela já Uhum. tinha concluído o doutorado, mas ele não queria que ela trabalhasse, porque Então uma foi lá mesmo. pessoa com o curso dela ia trabalhar num lugar que tinha uma porção de homem, E ele ia e reclamar. aí ele ia ficar Isso. implicando, então ela tinha optado para ter paz, para ser feliz, ela tinha optado por não trabalhar. Eu não sei se vai ser feliz, né? Mas então, assim, ela que era uma pessoa, ela tinha um discurso, mas a realidade dela era completamente diferente daquele discurso. Pois é. Ou seja, ela aproveitava para fazer a catarse dela lá, né? Era meio isso, É, né? fantástico. Não, Agora, isso aí a é minha bem mais. bisavó, que não foi fazer catarse em lugar nenhum, que não fez mestrado em lugar nenhum, nem doutorado, a minha bisavó, né, por parte de mãe, ela sim sabia se impor, porque, claro, já estava com os filhos criados, os filhos adultos, até casados, pegava as netas na época das férias, ó, tô indo para tal lugar. Quando meu Você bisavô contou essa perguntava história quando lá. você volta, ela nem fui. É. Ainda falava, não Não, estou levando nem panela, nem fogão, nem mantimento. exatamente. Então, Eu não estou levando mantimento, não estou levando panela, não estou levando nada. ninguém vai passar fome por minha causa, porque está tudo aí, é só fazer. É, é.
Eu tô- achei muito, muito legal essa, essa Isso sua assim, início bisavó. dos anos 40, né? O No que não era comum. interiorzão. É, não, legal, legal, né? Quer dizer, essas coisas são assim, muito mais comum do que a gente possa imaginar. É muito comum, entendeu? Eu me lembro quando eu fiz ciências sociais, o pessoal dizia que aquele curso de ciências sociais tinha muita mulher fazendo, né? Mas não era só aquele, não. Tinha outros cursos. Os cursos, o pessoal denominava de curso de espera marido. Não sei se você chegou a pegar essa denominação. Eu ouvi Mulheres que falar que faziam tinha. cursos que, né, segundo eles, não iam te levar a nada, Uhum. né? Um curso que não ia te levar a nada. Então, era um chamado curso espera marido, entendeu? Bom, eu fazia ciências sociais. Até onde eu sei, eu sou hétero. Até onde eu sei. Então, eu não estava esperando marido, olha, não estava. Não, você não. Não, acho que não, não estava, entendeu? Não tá. Aliás, eu não estava esperando nada, que eu me lembre, né? De repente estivesse, né? Mas é muito interessante isso, quer dizer, as mulheres até começaram a se educar, né? Mas a ideia de arrumar um marido, ela vai persistir, né? Ela vai persistir. E era muito comum mesmo a mulheres terminarem, até se casarem antes do curso, largar o curso, ou largar depois, entendeu? Mas se casavam e pronto, acabou, entendeu? Aconteceu muito isso. Podia casar e continuar estudando, continuar trabalhando, por que não, gente? É, mas ela espera marido. Você, né, espera marido, entendeu? Muito interessante essa lembrança aqui do espera marido. Esse espera marido é É ótimo. verdade. Muito legal. Agora, a professora Beth, eu queria mais ou menos terminar com a história dela. Porque eu já conheci muitos casos de professores que fizeram isso, né? Botava a turma para. Ou seja, você valorizar o aluno a partir do próprio aluno, porque tem muito essa noção, inclusive compartilhada por alunos até, de que o professor é o grande sábio, né? Sim. É aquele camarada que vai. Eu tive uma aluna que uma vez me disse assim: mas, professor, a gente está acostumado com tudo mastigadinho. Eu disse: pô, mas eu tenho enjoo, não dá, entendeu? Eu não vou conseguir, porque eu tenho enjoo, né? Como se o Então, aluno fosse tabula rasa, né? né, Não tivesse é nada para apresentar. exatamente, entendeu? E a professora Beth, não, ela vai partir daquilo que o aluno é, né? Sim, Daquilo que você. para Quer introduzir dizer, outras coisas, que a gente tem que estar sempre aprendendo, mas. exatamente. Se você não pode esperar que uma pessoa comece em cima. Ela tem que começar dela, é ela que vai, né? É uma história bem, bem interessante. E por que você colocou essa história em São Gonçalo, hein? Você é preconceito com São Gonçalo? Você tem alguma coisa contra Não, a não, é cidade que de de vez São em quando eu Gonçalo? gosto de ambientar em outros lugares, entendeu? E São Gonçalo, aqui no Rio, é tido como um município problema, né? É um Problema município já foi. problema. Então, Pobre, não é mesmo. Pô, São Gonçalo, para quem não sabe, ele fica ali onde termina a Bahia, né? A Bahia termina ali no município de São Gonçalo. Então, ele fica no fundão da Bahia mesmo, né? É um dormitório poderoso de Niterói. Quer dizer, é um porque ele é muito maior do que Niterói, porém, isso, é. Porém, né? Niterói é organizado, é legal, é É, desenvolvido. é. E São Niterói que Gonçalo já realmente. era dormitório do Rio, né? Inclusive, um dos problemas que o pessoal foi contra a existência da ponte Rio-Niterói foi isso. O pessoal do Rio de Janeiro, que já tinha Niterói como cidade dormitório do Rio,
Pô, mas com a ponte, o que vai acontecer? Niterói vai invadir o Rio, vai tomar nossos empregos. Olha, eu estou falando isso para você, que você devia ter 4, 5 anos, né, Uhum. quando a ponte foi inaugurada. A discussão, inclusive no meio sociológico, era essa. Entendeu? Era É um essa. absurdo, mas era isso mesmo. É. E São Gonçalo era dormitório de Niterói, você imagina? Imagina como é que era São Gonçalo, né? Imagina como. E você vai colocar essa professora numa escola em São Gonçalo, né? Isso. Tem que dar uma levantada em Você, São Gonçalo, né? você conhece São Gonçalo? Conheço alguma coisa. Eu Ah, tenho uma tia que morou lá um tempo, né? Aí a gente ia para ir na casa dela só, mesmo. E já fui a Alcântara comprar roupa, que lá tem negócio de ah, jeans, de não sei o quê, roupa, sei, maiô. sei. Já fui a Alcântara comprar roupa. É tudo que eu conheço de São Gonçalo. Ah, tá. A minha Mas irmã também você. trabalhou, minha irmã trabalhou no hospital de São Gonçalo um tempo. Ah, não, você não fala da cidade propriamente, né? Você se refere àquela escola, aquelas coisas, É, né? Você não trabalha exatamente com a cidade, né? Mas é interessante você colocar essa professora Beth lá em São Gonçalo, né? Você não colocou ela no Leblon, não colocou ela numa não, escola em Copacabana, né? Quer dizer, não. Eu quis levantar uma parte do Estado, né, que aí não é nem município, mas do Estado, que está uhum, sempre depreciada. uhum. Não, eu achei interessante por isso. Quer dizer, você pode tentar levantar as coisas em qualquer lugar. Não precisa ser no Leblon, em Copacabana. E veja bem que Ou ela não criou nada assim, ah, porque ela comprou os livros mais caros. Ela trabalhou com o que ela tinha, né? é isso. Ela pegou as revistas que tinha na casa dela, porque a escola não estava nem com biblioteca. A É, escola estava tão deficitária que não tinha nem biblioteca, né? e ninguém estava achando isso, estava todo mundo achando isso normal. Uhum. Ninguém estava se movendo. Essa que é a E parte aí complicada. eu me lembrei dos pais protestando contra a professora Beth, porque ela não estava ensinando preposição, não estava ensinando decorar, não sei o quê. E isso me remeteu a um negócio que felizmente acabou, né, eu acho, né? A tal da escola sem partido. Olha, pelo menos A eu não ouço proposta. falar nela mais, graças a Deus. Tomara que Não, acho que sim. ela fechou em 2019, acho que o camarada desistiu. A proposta da escola sem partido era exatamente essa. O que é você ensinar português para um aluno? É ensinar preposição, conjunção, não sei mais o quê, entendeu? Coisas neutras, assim, que eles acham que é neutra, é claro. Né? Sim. E quando eu li essa história da Beth, que é a última história do seu livro, eu pensei Uhum. logo na escola sem partido. Eu digo, bom, se a escola sem partido prevalecer, essa Beth, desculpa, eu não Estamos estou ferrados. querendo, né? Não ia ser nem catadora de lixo, entendeu? E eu não estou querendo menosprezar catador de lixo, não, que tem umas coisas interessantes sobre catação de lixo, viu? É, mas Tem umas- ela não ia Mas, ter o mas, mas direito você não de. pensa em ser catador de lixo, você não pensa. Não, não, Você vai para lá quando você sente que não tem mais jeito. Depois você pode exatamente. até descobrir que pode ser uma boa, mas você só chega lá depois que você acha que não tem jeito. É, mas é Você deve ter, verdade. você deve ter lido a Quarto de Despejo, né? Lia, Então, ela era catadora, ela catou lixo, exatamente. né? Ela, quer dizer, eu acho que se a escola sem partido prevalecer, essa Beth, sinceramente, né? Não, não teria lugar para ela, Como, não. Ia ficar muito como difícil. criou, você ia ter que ficar com ela, eu acho. O mais provável era isso. Bom, cara, Mas eu eu, sim, diga. assim, aí eu fui selecionando, né, os textos que eu queria colocar no livro.
né? E fui pensando assim, tá faltando um sobre. Aí pegava e colocava. O da Beth foi um que surgiu assim, né? Esse último Tem texto. um texto que não está no livro que você ainda vai colocar em algum livro? Ah, tem. Eu ainda tenho esperança de colocar Mas mais algumas há outras texto já coisas. pronto, então. Você tem textos prontos já. Tenho, tenho. Eu tenho que Hum. organizar na minha cabeça como eu vou fazer. O meu próximo projeto, que está começando a nascer, que a cada hora eu quero uma coisa, né? Dizem que geminiano é assim, mas eu não sei. Deve ter a ver. O meu próximo projeto era um projeto que estava engavetado, que eu ficava pensando, levo para frente, não levo para frente. Mas uma colega me incentivou, leva para frente, porque eu vou querer que em breve a Nara possa ler esse livro. A Nara é a filha que essa minha colega adotou. É uma menina que ela Ah, adotou. E aí, por quê? Porque o projeto é de um livro infanto-juvenil, né? ah, uhum. E aí esse projeto deve sair no início do ano que vem. Você nunca pensou em escrever um romance, porque isso que você escreve. Como é que eu vou? Não, eu diria que os dois primeiros livros se aproximam bem de um romance, né? Não, veja bem, quando eu falo se aproximam, não tem nenhuma desqualificação, não. Acho que você me Não, entende, entendi. né? Uhum, Entendeu? Né? uhum. Você não pensa em escrever exatamente um romance, Não, os moldes de romance. Não, 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 não não penso. é, O não máximo de pensa. romance meu é ali o do Valentes, Brilhantes e Perfeitos, o caso do Augusto e da É, Adriana. sei. É o máximo que Sempre, você chega sempre com de outras romance. contingências envolvidas, né? Sei. Uhum. Tá, beleza. No final eles ficaram juntos, mas teve que acontecer muita coisa para isso. No romance a gente não precisa ficar junto. O Capitu e Bentinho não ficaram juntos. Não, não ficaram. Um exemplo bem clássico. Fui lá buscar lá no baú lá. Pegou logo de Machado de Assis, que é, É, é peguei logo. perigoso também. É, o romance. Nisso. Me diga aqui, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho, hein? Filho, essa é a pergunta que. Olha só, eu vou Pergunta. até te dar um bizu, tá? Nunca Hum, pergunte isso a um professor de literatura. Isso é uma pergunta considerada, como é que eu vou dizer, indecente. é mesmo? É, porque o gancho principal desse livro é você não A saber. dúvida. Então, isso é uma pergunta Exatamente. que não se faz, assim. No meio literário, isso é uma pergunta que não se faz. Mas eu sou assistente de novela da Globo. Você não pode. Ah, tá, mas aí então você tem que perguntar para o roteirista da Hum. novela, porque aí ele vai estabelecer. Ele, Tá. ele tem licença para estabelecer outra coisa, né? Sei. O livro vai Não, não, continuar sendo o livro. tá. Alguém pode Não, escrever uma novela, Capitu traiu ou não traiu o eu Bentinho? não traio o E Bentinho. aí desenvolver o Você, tema, né? Ainda mais agora que a obra do Machado já caiu no domínio público há muito tempo, ah, né? Mas mesmo é, antes, a partir do momento que você. Aquilo que não, você já acho lançou, desde né? 78, 70 anos depois da morte da É, pessoa, 70 né? anos, é. Então, Isso. a partir do momento que você lançou, o livro está aí, está na rua, né? Você não pode pegar uma edição do livro e alterá-la, mas fazer um filme, fazer uma peça, fazer uma outra Você fez. história baseada, isso você pode. Você sabe que houve muito curso de direito que armou tribunais, né, para fazer essa discussão. Eu acho, Por eu que acho é que eles não armaram interessantíssimo. tribunais para julgar, mesmo que assim, que fossem julgamentos que não fossem valer, mas por que eles não armaram tribunais para julgar o caso do Doc Street, por exemplo, né? Não sei. Coisas reais, que hoje em dia aquela história do Doc Street seria considerado feminicídio e provavelmente ele não ia escapar da cadeia. Não, depois ele foi preso, né, num segundo julgamento, porque no primeiro
Ele foi absolvido com a tese da defesa da Legítima honra. defesa da honra. Defesa, Caraca, cara. não, não é? Foi o advogado Evaristo de Moraes, não é isso? Não, Evandro Lins e Silva. Ah, foi. Ih, Evandro Lins e desculpa. Silva. Foi Evandro Lins e Silva, desculpa, Evaristo. Evandro Lins e Silva. Foi Evandro Lins e Silva. Eu me Pior, lembro que eu era criança, mas a minha mãe e a minha prima que morava aqui com a gente, que já era adulta, elas acompanhavam aquilo indignadas com o Evandro Lins e Silva. mas não é um camarada dito de esquerda defender, botando um negócio desse. Filho, Não, mas tá, acontece que o Doc Street tinha muito dinheiro para pagar ele. Se o Doc é, Street fosse pobre, ele não ia nem pegar a causa. claro que não. Né? Não, o que eu acho. O que valia não era o Veja direito, era bem, o dinheiro, é outro D. não, entendeu? A defender o Doc Street, tudo bem, eu acho que ele merecia defesa e tal, mas o argumento da defesa é que é duro de engolir. E naquele período ainda, né, final da década de 70, não dá. Foi inacreditável, mas ele foi absolvido. Foi. Eu me lembro que Eu, até. eu, Claro que não foi, a música já existia. Mas o pessoal falava que aquela música do Sidney Magal era a música do Doc Street, que ele cantava: ah, Se te pego com outro, te mato, te mando é, algumas flores e depois escapo. eu me lembrei do Evaristo porque ele fez uma defesa semelhante, mas isso há muito tempo, entendeu? Ele fez a É, eu mesma acho que no coisa. caso do Evaristo, acho que foi outro. Foi. Não, foi outro, foi bem no início do século XX já, entendeu? Uhum. Ele, além de falar de defesa da honra, ainda falou da mãezinha. Ninguém acredita num negócio desse, né? Mas é verdade, entendeu? Aí Aquilo falou foi da dantesco. mãezinha. Aquilo foi simplesmente. Você assistiu esse podcast da Piauí, A Praia dos Ossos? Não, não assisti, não. Então procure assistir. São 8 episódios, magnífico, que essa história é muito bem contada, entendeu? É Ah, muito ainda bem. mais sobre coisa da Piauí, né? Ah, sim, Ingerência, exatamente. sobre ingerência da Piauí. É, e é legal porque ela mostra a vida da Ângela Diniz, fala bastante da vida da Ângela Diniz, entendeu? Muito mais do que da vida do Doc Street, né? Sim. Aliás, eu concordo, a vida da Ângela Diniz era interessantíssima, né? Então, procura. Praia. E o negócio fez tanto sucesso do pessoal da Piauí que está lá, você vai achar com facilidade, Praia dos Ossos, que é a praia onde o Doca matou a Ângela Diniz, né? Sim. A Praia dos Ossos, né? Naquele tempo o Búzios estava começando a despontar, né? Isso. É, e teve aquele caso daquela alemã que sumiu, acho que ninguém achou até hoje, né? Nossa, é tanto caso que esse eu não estou lembrando. Não, ele de lá também. Acho que ela era amiga da Ângela Diniz. Será que Você estou vendo vai, com você ela vai por procurar, quê? você vai assistir Praia dos Ossos. Você e outras pessoas que estão ouvindo a gente vão assistir Praia dos Ossos, entendeu? Vale a pena. Eu acho que vale a pena mesmo assistir. Muito interessante, Ai, é entendeu? muita coisa para assistir, muita coisa para ler, mas a gente Muita vai coisa, muito. chegando lá. É. Bom, agora vamos dar um pequeno spoiler do teu próximo livro que nós vamos discutir, não vamos? Da Se Lara você quiser, Clementino. se você acha que é Eu interessante, quero, claro, quero. Enquanto você resolver escrever, eu topo conversar contigo. então beleza. Não, enquanto você, né? O dia que você disser para mim, não vou mais escrever, não, porque eu já cansei de conversar contigo. Ah, tá, então tá. Obrigado. Entendeu? Enquanto isso não acontecer, a gente conversa, né? Então beleza. Então estamos aí, O teu é De Perto, o nome do livro, né? sempre perto. Tá. Que você já me disse que é um livro eminentemente espírita. Como é que é Isso, isso? esse sim.
Só um spoilerzinho, porque a gente vai conversar sobre ele. Então, ele é um livro que, inclusive, está assinado como pseudônimo, exatamente porque ele pega uma outra linha, né? Que é a linha Uhum. espírita. Então, eu achei por bem usar um pseudônimo para separar uma linha de trabalho da outra, né? Então, ele está Uhum. assinado como Lara Clementino, sendo que Lara é o nome que aí como que você escolhe um pseudônimo, né? Eu pelo menos acho. Ele tem que ter alguma relação com você. Então, Lara seria o nome de uma filha, caso eu tivesse tido uma. E Uhum. Clementino é o nome do meu mentor, do meu pai espiritual. Então, eu pensei assim, pode ser o meu sobrenome, né? Por assim dizer. É. É o nome do meu pai. Carla Maria de Souza tem o Souza do pai biológico, pai aqui da Terra. E Clementino é o meu guia, meu orientador. Então, ficou sendo Lara Clementino. Uhum. E o livro, ele trata basicamente, claro que ele vai desenvolver outros aspectos a partir desses, mas ele trata basicamente de dois casos de suicídio. Um que se concretizou e outro que não se concretizou, Tá. mostrando a importância dos protetores, dos amigos espirituais na nossa vida, né? Por isso que o Uhum. nome é sempre perto, porque quando você pensa que está sozinho, tem sempre perto alguém que pode te dar uma ajuda, né? Então, é isso. Eu não li ainda, tá? Porque Uhum. eu convido as pessoas, eu gosto de ler quando eu estou perto, próximo de fazer o programa com a pessoa, porque senão eu esqueço, Para ficar fresquinho na entendeu? memória, né? Ah, é, eu gosto da coisa ficar bem na minha memória. Esse por acaso, foi releitura, e por isso que eu disse a você que eu gostei muito, né, desse que nós Uhum. conversamos. Eu acho que merece uma leitura, talvez a gente nem tenha, não sei avaliar, né? Eu nunca sei avaliar se o papo conduz mesmo a leitura do livro ou não. Acho que sim, mas eu acho muito interessante, entendeu? E falando aqui numa boa contigo, se a gente for pegar o anterior, né? Brilhantes, valentes e desculpa, eu troco os. Valentes, Eu brilhantes e troco. perfeitos. Eu troco. Não liga, não, Tem mas problema. eu acho que você teve um crescimento literário muito interessante. Ah, eu sinto que isso acontece do primeiro para o segundo e do segundo para o terceiro. Perfeito, perfeito. Porque o Só primeiro que eu acho que o também, além dele avanço. ser o primeiro para mim, ele tinha uma Ah, proposta bem adolescente mesmo, né? aham, Que boa parte dos uhum, textos tinha sido escrita para os meus alunos, para a galera que lê Pontinhos, né? Que é a revista infanto-juvenil do Instituto. Então, ele era um livro adolescente, né? Mais uhum. adolescente. O segundo já mais adulto, porém com uma pegada. O terceiro eu acho que ficou uma pegada mais consistente ainda do que a do segundo. É, com uma vantagem que eu achei de coragem, que você até então tinha falado de outros temas. Dessa vez você se colocou, Sim, né? Você veio e se colocou, entendeu? exatamente. E a Dessa vez maneira de eu. escrever, de relatar, eu achei que você teve um crescimento literário fantástico do segundo para o terceiro, tá? Dessa vez eu me abri mesmo. Eu acho mesmo que o terceiro foi, Foi, né? foi. Pode ser isso, pode ser. Tinham me Tem que dito que você melhorar, né, escrevia cara? bem. Se piorar ou se Né? estacionar, não tá É, tão bom, né? tinham me dito que você escrevia bem. Eu disse, será? O será é a pergunta de quem nunca leu nada da pessoa. Lógico. Mas enquanto tá perguntando, tá bom. Tá Pior é bom, quando né? a pessoa já condena sem ler, né? Ah, duvido, quero nem saber. Duvido, Aí, não acredito não, hein, Carla? Eu acho que, olha, da Carla não pode sair coisa. Como é que é? De Nazaré não pode sair coisa boa, não lembra dessa frase? Sim, de Nazaré não pode ser Não tem coisa essa boa. frase? Não teve? Teve. Tem, Não é? Então, isso.
Da Carla, não. A Carla, acho que eu conheci a Carla, acho que ela não tem capacidade. É, vou lembrar o Olha, lá Marcelo. atrás tinha um autor, que eu não quero dizer o nome, Ah, mas que o pessoal falava assim: não é possível que você goste desse autor. Eu falei: eu não disse que eu gosto, eu disse que não conheço nada dele ainda. Ainda não li, ainda não posso ter opinião. Ah, porque qualquer pessoa minimamente intelectualizada não pode gostar dele. ah, Outros, né, jamais aficionados pelo estilo da pessoa, diziam não porque é fantástico, porque é maravilhoso, mas assim, o intelectual, às vezes, ele peca porque sempre que o povão acha maravilhoso, ele tem que criticar mesmo sem conhecer. E eu é, não queria fazer isso, eu queria ler para poder falar. o Aí eu li o intelectual primeiro livro. pega, ele peca por ser intelectual, eu acho. Entendeu? Querer colocar a intelectualidade sempre à frente. Aí Ah, eu, não é? aí eu fui primeiro livro, fui segundo livro e parei. E tenho que assumir uma coisa. Eu tinha como cláusula pétrea nunca deixar um livro pelo meio. Deixei Eu os dois, também, não mas consegui terminar de ler nenhum. Descobri que dessa vez a intelectualidade tinha razão. O cara é um porre, um chato, não se for o gosto, mesmo, se for o mesmo autor, eu li 5 páginas e parei, não consegui avançar, não. Será que é o não mesmo? gosto, não dá para mim. Olha, eu estou desconfiado que é o mesmo autor, hein? Eu também não. Não consigo. Eu não É, consigo. é capaz. E eu já Entendeu? descobri várias pessoas. Só que as pessoas ficam sem jeito de falar. Eu falo, olha, quem quiser ler, que leia. Eu acho que não comete crime nenhum. Agora, Não, eu não não. consigo. Eu não É gosto. Stella, inclusive, traduzido, é esse mesmo? Traduzido em várias línguas, é esse mesmo? Sim, sim, é o Ah, então, próprio. assim, é o próprio. É o Ah, próprio. Não dá para mim. para mim também não. Até gostava Mas das crônicas dele no jornal, tá? Achava as crônicas ele dele escreve bem, legais, não, ele escreve bem. legais. Ele Mas livro escreve não dá. muito. Não, escreve muito bem. Tem uma história que eu li também em crônica dele, que eu considero o máximo. A história é a seguinte: um beija-flor, você conhece também, eu sei que você conhece essa história. Estava um incêndio na floresta pavoroso. O Uhum. beija-flor ia lá com um pinguinho d'água no bico e jogava lá. E ele vem e falou: Você acha que você vai apagar o incêndio com essa água que você está jogando? Ele disse: Talvez eu sozinho não, mas a minha parte eu estou fazendo. Eu acho essa história sensacional, Sim, exatamente. não é? É por isso que eu sempre discordei da história de que uma andorinha só não faz verão, Ela entendeu? faz verão para ela, ué. É. E não, e eu espero que ela chame as outras andorinhas para fazer o verão. Sim, Agora, se nenhuma andorinha topar iniciar, pode ser que ninguém faça, né? ué. Né? Também não adianta ó, ficar só esperando o outro, né? É, Porque o problema é que as andorinhas têm o hábito de ficar sempre esperando as outras, é, os outros, os outros. né? É. Ah, eu não faço porque sozinho não adianta, entendeu? É isso, né? Exatamente Esse é assim. o complicador. É. Muito bom, Carla. Eu desconfio que a gente. Agora sim, eu acho que a gente está chegando ao fim. O que você acha? Eu acho Mas também. você pode discordar, viu? Não, Aqui eu acho. pode. Eu acho que tá bom. Acho que o pessoal vai curtir, pelo menos eu espero, né? Que curta, Eu também. que se interesse por ler o livro Saboreando Histórias, né? Procurar pelo livro. E Então, a gente sempre que escreve espera que as mensagens que a gente coloca ali digam alguma coisa para alguém. Então, uhum. a ideia é essa. Estou andando lá para baixo. Você sabe? Ah, eu, eu fico com a seta acima que é para não esbarrar e não parar a gravação sem querer. Sim, Pensaria, isso é possível, né?
Lógico, a Mas gente é tem que se isso. resguardar. Então é isso, cara. Então a gente vai bater um papo do sempre perto, tá? E isso, quando você quiser. Quando? Vamos marcar, nós vamos marcar. Ó. Gravar, né? A gente vai gravar quando você quiser gravar, tá? Isso, beleza. E, e eu vou soltando assim, eu solto uma vez por mês, tá? Não vou soltar em sequência, não, tá? Uhum. Mas isso aí todo mundo sabe, né? E é bom a gente ter um bocado de Carla pela frente, né? Já tem dois no ar, né? Já tem dois no ar, né? Isso, já temos outros projetos de Carla, né? Que é Temos, é. Agora, Soletrando. Carla, tem um amigo meu que me disse uma coisa horrorosa a seu respeito. É mesmo? É, bom, eu não sei se você vai achar que é a seu respeito. Ele disse assim, mas durou 2 horas. Aí eu ri, o que você acha? O que você acha que eu ia fazer? Eu ri, Ué, lógico. É não isso é? aí. Às vezes a Ele, pessoa ele, não consegue ficar muito tempo, né? Tem gente que é inquieto para ouvir. Enfim, tem. Houve um pedacinho, mas tá bom. Mas hoje em dia a gente tem tanto dispositivo que tem ponto de parada, né? Você lógico. lê, ouve uns 40 minutos e depois pega mais 40, não é? É Então, isso aí, hoje não em tem dia, problema nenhum, não. muito Tá lá dispositivo gravado. com, muito dispositivo com ponto de parada. Ninguém obriga você a ouvir direto. Eu também não tenho paciência, não. Entendeu? Claro. Mas é isso. Então, eu Tá vou pedir para certo. você fazer aquela despedida e tal, e dizer até breve, né? Bem breve, aliás. Bem breve. Então, pessoal, muito obrigada por terem me ouvido mais uma vez, por terem se interessado por conhecer algo de mais um livro meu. E utilizem sempre que possível as refeições, simples que sejam, para saborear, além dos alimentos, histórias com as pessoas Beleza. de quem vocês gostam, porque isso é muito bom. Eu acho parar não, você pode até fazer, levar livro, não sei o quê, para o banheiro, mas para a mesa também pode, né, cara? Não precisa ser só para o banheiro, Se né? leva celular, por que não pode levar livro? Exatamente, né? Então, Essa ideia de comentar livro enquanto está comendo, eu acho genial. Eu já falei que meu sonho de consumo é encontrar, por exemplo, uma livraria em que eu tenha um café com a livraria, que enquanto eu estou degustando alguma coisa e tal, eu estou lendo, né? Eu acho muito legal, entendeu? Muito legal a e ideia, é mesmo. né? Muito legal. Bom, pessoas, então eu tenho que agradecer imensamente a Carla e dizer para vocês, claro, se inscrevam no canal, dê aquele like esperto, tá? Nós estamos sempre aqui. E quem gostou da Carla, é claro, faz aquela divulgação esperta, né? A Carla fala muito, né? O negócio, eu tento impedir, sabe? Eu tento dizer, Carla, só 10 minutos de programa, mas não adianta, entendeu? Vocês devem ter notado que eu tento impedir a Carla de falar, é isso? Pois é, mas não consegui, tá? Então, quem gostou, divulguem. Quem não gostou, recomenda para os inimigos, que eles também precisam ouvir a Carla, tá bom? Então é isso, pessoas, e